Boa tarde a todos. Trago hoje notícias importantes. Eu vou retirar a minha máscara para que eu seja melhor compreendido, considerando que estamos seguindo os protocolos de isolamento. Exatamente hoje, às 7 horas da manhã, eu não digo que fomos acordados, porque passamos a madrugada inteira já acordados, aguardando. Nós fomos comunicados formalmente pela FIFA, às 7 horas da manhã em ponto, que o ban relativo ao Santos havia sido levantado. O que quer dizer isso? Conseguimos extinguir a punição da FIFA referente ao Hamburgo. Uma vitória muito importante para o Santos Futebol Clube. Foram dias intensos, noites intensas de negociação, muitas vezes até em horários não convencionais, em virtude do fuso horário com a Alemanha. O Santos, pela primeira vez nesses dias, entrou em contato com o Hamburgo, porque desde 2017 não havia contato entre os clubes, havia contato através de intermediários. Então foi uma negociação muito difícil, em que a gente teve que passar seriedade, nos apresentar, mostrar credibilidade. Contamos com a ajuda nessa negociação, que foi muito importante para o futuro do Santos, do nosso superintendente de esportes, Felipe Ximenes, e do senhor Walter Schalka, que dispensa apresentações, grande empresário brasileiro e santista. Humildemente eu pedi ajuda para ele, para que nos ajudasse durante essa negociação, que por muitas vezes eu cheguei inclusive a pensar que não conseguiríamos conseguir. Foi uma negociação muito difícil. Quero agradecer também o Andrés Rueda, conselheiro do Santos Futebol Clube, que nos emprestou 1,5 milhão de euros do seu próprio bolso, sem cobrar juros. Está incluso nesse empréstimo apenas a correção Selic. Foi de grande desprendimento essa ajuda do Rueda, porque realmente é hora de sermos humildes, e eu digo que estamos com o chapéu na mão. O Santos está na beira do abismo. Nós precisamos retornar à nossa credibilidade. E a gente só retorna com a nossa credibilidade se pagarmos as dívidas ou as renegociarmos. Então, com referência a esse acordo do Hamburgo, inicialmente, esse valor era de 4,5 milhões de euros. Com essa negociação, que foi conduzida muito bem pelo senhor Walter Schalka, nós conseguimos economizar 1.400.000 euros. De que forma? Nós efetuamos um pagamento à vista de 2 milhões de euros, da seguinte forma: 1,5 milhão, como eu relatei, emprestado pelo Andrés Rueda, mais 500.000 euros do próprio Santos, 500.000 euros do próprio Santos, que tínhamos em caixa, e os outros 500.000 euros serão pagos semana que vem pelo Boa Vista, cessão de crédito que envolve a negociação do jogador Poroso. Desculpe, eu fico até meio que emocionado, porque foi uma situação que, como eu disse, por muitas vezes eu achei que não conseguiria. Só que nós temos uma outra situação muito mais difícil. A gente conseguiu com muito trabalho, com muito foco, com muita responsabilidade, sem cometimento de loucuras, a gente conseguiu fechar esse acordo com o Hamburgo. Só que a partir do dia 13, e tiramos essa punição
imposta pela FIFA, o que nos permite registrar alguns jogadores em poucos dias. Nosso departamento jurídico já está correndo para registrar alguns jogadores que já estavam treinando, já tinham contrato com o clube, mas ainda não estavam registrados. É o caso dos atletas Laércio, João Vitor, Wellington, Alex Nascimento, Diógenes, Zé Jefferson e o Dexter. Com relação à situação do Copete, mesmo tendo caído o ban da FIFA, a FIFA somente autoriza o retorno do atleta dentro da janela de transferência, ou seja, até dia 13. Dia 13 encerra a janela. Só que o Copete está registrado na equipe do Chile, onde ele jogou no Everton. E transferência internacional exige um dia a mais por período. Então o nosso jurídico está correndo para que a gente consiga registrar o Copete a tempo, para que dê tempo da gente registrar o atleta. Já conversei com o presidente Rogério Caboclo da CBF, com o presidente Reinaldo da Federação Paulista, e eles vão nos ajudar nessa questão. Para finalizar aqui, para entrar para as perguntas, a gente tirou o Hamburgo da frente, mas dia 13 a gente já vai receber mais 2 punições. Uma referência ao Joaquim Pato do Chile, a transferência do Soteldo, que o valor original é de 3 milhões de dólares. O atleta está aqui desde o início de 2019, só que o Santos nunca pagou por esse atleta. Nunca. O Santos nunca deu R$1 por esse atleta pro Joaquim Pato. Imaginem agora como será a dificuldade para realizarmos essa negociação. O Joaquim Pato, evidentemente, está bem intransigente. Nós vamos ter que trabalhar muito duro para resolver a questão do Joaquim Pato. E a outra questão que também tem penalidade, que começa a vigorar a partir do dia 13, é do Atlético Nacional, que o valor original era 2 milhões de dólares e não foram pagas as últimas 2 parcelas de 387 mil dólares. Ou seja, a gente matou um leão, e agora vamos ter mais 2 para matar. É uma situação muito difícil, mas sem cometer loucuras dentro desse momento de austeridade do Santos Futebol Clube. A gente está resgatando a credibilidade do mercado. E nós vamos conseguir tirar o Santos da beira do abismo. Acho que é bom passar para as perguntas, né? Presidente, pergunta do Felipe Camargo, da Rádio Nova FM. Rolo, boa tarde. Gostaria que você explicasse como se deu o empréstimo feito pelo Andrés Rueda. Você fez o pedido de ajuda ou ele se ofereceu para ajudar com a quantia? Já está definido como o Santos vai devolver essa quantia para ele? Na verdade, eu pedi ajuda e estou pedindo ajuda para todos os santistas que possam ajudar. Esse pedido que eu fiz para o Andrés Rueda, eu estou fazendo para todos os candidatos, para todas as lideranças, para todos os empresários santistas. E o Rueda nos disponibilizou essa questão financeira, essa ajuda financeira. Outros candidatos estão nos ajudando com propostas, com ideias, mas o Rueda, eu sou muito grato com ele. Eu posso dizer que nesse momento ele salvou o Santos Futebol Clube, porque se a gente não tivesse feito o acordo e o pagamento com o Hamburgo, o Santos fatalmente perderia 6 pontos. Mas essa ajuda para o Rueda não é uma ajuda exclusiva. Eu estou pedindo ajuda para todo mundo. É hora de humildemente a gente se unir e ajudar o Santos Futebol Clube. Por isso que semana que vem eu já programei junto com o nosso departamento de marketing, nós vamos iniciar
uma vaquinha virtual oficial do clube. Tá? Isso aí muita gente pergunta, eu já vou aproveitar para responder. Ah, mas por que está demorando para entrar essa vaquinha simples? Vou explicar por que está demorando. Aqui ninguém está sentado olhando televisão. A gente está trabalhando, eu digo que eu estou trabalhando 22 horas por dia, dormindo 2 horas por dia. Eu me privei do meu contato com a minha família, dos meus amigos. Eu tive que pedir licença do meu trabalho. Eu estou afastado legalmente do meu trabalho para poder me dedicar única e exclusivamente do Santos Futebol Clube. Essa vaquinha, ela tem que ser muito bem operacionalizada. A forma contábil feita de maneira transparente. E não é tão simples assim, abrir uma conta e vamos depositar. Não. A partir do momento que o Santos abre uma conta pedindo auxílio financeiro na forma de vaquinha, como o Vasco fez, como o Cruzeiro fez, sabe o que vai acontecer? Um dos nossos 116 pessoas, são 116 pessoas que processam o Santos Futebol Clube, trabalhista, por exemplo, vão pedir o bloqueio da conta na hora. A partir do momento que você cria uma conta, vai ter, pedindo dinheiro, vai ter 116 bloqueios logo de cara. Então não é tão fácil operacionalizar esse tipo de vaquinha. O nosso departamento financeiro e o nosso departamento de marketing estão há dias preparando uma solução para que a gente consiga, que o torcedor também nos ajude. Porque não é só as grandes lideranças, não é só os grandes empresários, eu peço ajuda de você, torcedor. Mais simples, mais humilde, é a hora de ajudar o Santos, é hora de se doar. Eu creio que essa vaquinha é uma forma que você, o torcedor, possa estar interagindo com a gente. Eu acho que mais tardar, semana que vem, ela já vai estar funcionando. Então, basicamente, respondendo à pergunta, eu que pedi ajuda para o Andrés Rueda, assim como eu estou pedindo ajuda para todo mundo, e eu agradeço o Andrés Rueda pelo que ele fez pelo Santos Futebol Clube. Pergunta agora do Bruno Faria, da Rádio CBN. Boa tarde, Rolo. Você já chegou a iniciar as negociações para o pagamento do Aspato e também do Atlético Nacional? Então, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter coerência. O momento agora é de austeridade. Dentro dessa questão de negócios, não adianta a gente atropelar, fazer 3 negociações em conjunto. Nós temos que ser prudentes. Então, o nosso foco primeiro era tirar o Hamburgo da frente. A gente tirou. Repito, por vezes achei que não iria conseguir. Teve horas que dava desespero, porque nós tínhamos até o dia 13, senão nós íamos sim perder os pontos. Agora, a partir da semana que vem, o foco é o Roque Pato e o Atlético Nacional. Aí sim, essas 2 negociações serão em conjuntos, porque a penalidade das 2 vão ser declaradas conjuntamente a partir do dia 13. Aí nós vamos abrir outro flanco. Peço para que todos que possam nos auxiliar, vou pedir ajuda de novo para o Walter Schalka, para o antigo Grupo Guia. Estou pedindo ajuda para todo mundo. O Fernando Silva ofereceu ajuda, ele tem um colegiado lá de empresários, ele ofereceu ajuda, vamos conversar com os empresários, especialistas do ramo econômico para ajudar. O Grupo Guia do Laor, que era do Laor, ex-presidente, Walter Schalke, Eduardo Vassimon, Berenguer, estão nos ajudando demais. A gente conseguiu, eu digo que a gente conseguiu unir o clube para poder salvar o Santos. Pergunta agora do Fábio Lázaro, do Jornal Lance. Rolo, você chegou a falar com o Cuca desde que avançou nas tratativas com o Hamburgo? Ele fez alguma reivindicação de contratação a partir dessa liberação? Então, o Cuca, ele merece reforços. Ele é técnico de um clube grande. Evidentemente que o técnico de um clube grande vai pedir reforços e merece reforços. Só que o momento é de austeridade, o momento é de seriedade. Não podemos fazer loucuras.
Nós estamos aqui numa gestão de transição de pouco tempo, de poucos meses, para que a gente possa sanear as dívidas, para que o próximo presidente que venha em janeiro possa administrar o clube de maneira equilibrada, de maneira transparente, a partir do zero. Então eu conversei sim com o professor Cuca, óbvio que ele quer reforços, mas no momento o Santos, eu falo até com peso isso, o Santos não tem como contratar a gente nesse momento. Eu não posso enganar o torcedor. Eu não posso enganar o torcedor. Eu não posso chegar e contratar o jogador A, B, trazer o ídolo Robinho. Eu queria o Robinho aqui, óbvio que eu queria o Robinho aqui. O Robinho é meu ídolo. Mas como que eu vou pagar o Robinho? Como que o Santos vai pagar o Robinho? O Santos está na beira do precipício. Hoje a gente tirou o Hamburgo da frente, nós demos um passo para trás do precipício, mas nós ainda estamos muito próximo de cair no abismo. Pergunta agora do Eduardo Valim, do Globoesporte.com. Boa tarde, presidente. Como você falou da situação do Robinho, caso ele aceite diminuir os valores e entre na situação, na realidade financeira do Santos, ainda existe a possibilidade de ele ser contratado? Evidente que eu quero o Robinho. Lógico que eu quero. Nós prospectamos o mercado. Apesar do nosso foco ser o pagamento das dívidas, evidentemente que nós fomos prospectar o mercado com referência a alguns reforços, inclusive alguns que agradavam o Cuca. Só que hoje o Santos não tem condição. Infelizmente hoje o Santos não tem condição. Se o Robinho viesse de graça, óbvio, só que ele é um profissional, ele é um pai de família, ele não pode vir de graça. Eu entendo essa situação, o Robinho é um profissional. Ele tem que sustentar a família dele. Então é uma situação muito difícil, tanto para o Santos e para o Robinho. É com dor no coração que eu falo que hoje a gente não pode contratar o Robinho, a gente tem que ter coerência, responsabilidade. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos negociando, vamos começar a iniciar a negociação com o Roque Pato agora e com o Atlético Nacional. O Roque Pato nunca ganhou R$1 sequer do Soteldo que está aqui desde o início de 2019. A negociação já vai ser ruim, não tem contato entre as partes. O Santos não paga nada, eu trago o Robinho, como que eu vou explicar para os diretores do Roque Pato e do Atlético Nacional que a gente não tem dinheiro para pagar as dívidas, mas estamos trazendo um grande ídolo? Primeiro a gente tem que voltar a ter credibilidade no mercado. Depois que a gente tiver credibilidade no mercado, pagar as dívidas, negociar as dívidas, aí vai entrar a gestão do ano que vem, legitimada pelo voto da Assembleia Geral, e aí eles vão poder trazer os reforços que eles bem entenderem para o Santos Futebol Clube. O momento é de seriedade, não podemos fazer loucuras, o momento é desesperador. Pergunta do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Presidente, boa tarde. Qual é a situação da dupla Laércio e José Wellison? As negociações acertadas pela antiga gestão estão dentro da atual realidade financeira do clube? Então, o Laércio, ele já tem contrato com o clube, está sendo registrado hoje com o caimento do ban. Então a gente tem esse exíguo período, bem curto, para tentar registrá-lo. Com referência ao outro atleta, trata-se de uma mera prospecção feita pelo departamento de futebol na gestão do Pérez. Ele não tem contrato com o Santos, ele segue normalmente no clube dele. Foi uma mera prospecção. O Santos, repito, não tem condições hoje de contratar ninguém. Repito também, queria reforços. O clube precisa de reforços, precisa. Eu assumo que o Santos precisa de reforços. Eu gosto de futebol, eu entendo de futebol, mas não temos condições de pagar. Eu espero que o torcedor entenda essa situação.
Como eu falei, estamos muito próximo do abismo. Pergunta agora do André Cavalcante, da Fox Sports. Presidente, qual será a abordagem da diretoria para resolver a penhora dos valores milionários com a DOI? É conversa. É conversar com eles. Vamos tentar negociar, já começamos a conversar. Não adianta você se isolar num casulo, como fazia as outras gestões, e empurrar os processos com a barriga até estourar para uma próxima gestão. Nós estamos aqui para resolver. E nós vamos resolver. Eu já dei uma determinação, aliás, eu não, o nosso comitê de gestão já deliberou em reunião e consta em ata que o nosso departamento jurídico tem autonomia para entrar em acordo em todos os processos que estão pendentes. Nós vamos fazer uma limpa judicial no Santos Futebol Clube. O que tiver para fazer acordo, óbvio, que não seja lesivo ao Santos, nós vamos fazer. Esse caso da DOI, vamos conversar, vamos resolver. Diálogo. O que não adianta é se esconder num casulo, ou então ficar debaixo da mesa escondido, sem falar com a outra parte. Vamos resolver, vamos negociar. Acho que só com muita negociação a gente vai resolver. Até porque é um bloqueio e o valor solicitado por eles é bastante alto. Fora dos padrões fora dos padrões da realidade, no meu entendimento. Vamos manter o diálogo para tentar resolver. O nosso jurídico já está empenhado, já estamos conversando. Pergunta agora do Bruno Faria, do jornal A Tribuna. Presidente, o Carlos Sanches tem contrato com o Santos até julho do ano que vem, mas vai ficar afastado por lesão por alguns meses. No início do próximo ano ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O senhor pretende renovar o contrato dele antes de deixar o cargo, ou essa situação será deixada para o próximo presidente? É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta porque eu tenho conversado muito com o Sanches. Eu conversei com ele no dia que eu fui me apresentar ao elenco, como presidente em exercício, e falei sobre uma grande dívida que o Santos tem com ele em relação ao direito de imagem do atleta. Então eu me comprometi a colocar essa dívida em dia. Me comprometi, ele jogou, foi bem, jogou motivado. Não que isso tenha a ver propriamente com a minha conversa, mas ele jogou, fez gol lá no Paraguai, jogou motivado e depois ele se machucou. Quando ele se machucou, eu entrei em contato com ele e falei: Sanches, aquilo que eu prometi para você, mesmo você estando machucado, tá em vigência, eu tenho palavra. E o que eu fiz? Já depositei para ele um valor expressivo com referência ao atraso, para o Sanches ver que agora ele está amparado com esse comitê de gestão. O Sanches agora está amparado e eu creio que o Sanches sentiu isso. E a gente vai dar toda a estrutura, nós vamos dar todas as condições do Sanches se recuperar. Eu quero ver o Sanches jogando, voltar a jogar com a camisa do Santos. Eu gosto muito do Sanches. Agora, a decisão sobre a gente renovar o contrato dele ou não nessa gestão, eu vou passar para o comitê de gestão e para o comitê de transição, que é aquele comitê que a gente montou com o representante dos 8 candidatos a presidente. De maneira democrática e transparente, nós vamos colocar essa situação para ver se a gente assina ou não, ou deixa para a próxima gestão. Mas o que eu posso garantir é que nós vamos dar todo o respaldo ao atleta Sanches para ele se recuperar aqui no Santos. Pergunta do Hélio Traschini, do All Sport. Presidente, o zagueiro Luan Pérez está emprestado ao Santos somente até o fim deste ano e tem um valor de compra fixado fora da realidade do clube. O que fazer numa situação dessas, uma vez que o Brasileirão não acaba mais em dezembro e o Santos pode perder um atleta titular no meio do torneio? Já há algumas conversas para a renovação desse empréstimo? Então, evidentemente que a gente está conversando, a nossa superintendência de esportes, a nossa gerência. O ideal é a renovação do empréstimo. A compra em si, hoje, eu não posso enganar o torcedor, repito, eu estou falando bastantes vezes para ficar claro, o Santos não tem condições, tá? Eu não posso enganar o torcedor. Então a opção vai ser tentar a renovação do empréstimo.
mas hoje adquirir por esse valor, o Santos infelizmente não tem, apesar de eu entender que o atleta é fundamental ao elenco. Pergunta do Arthur Faria, do Esporte News Mundo. Boa tarde, presidente. Você já chegou a conversar com alguns jogadores que estão perto do fim de contrato, como o Pará e o Vladimir? Já falei com o Pará, não fomos tão a fundo. Com o Vladimir já conversei com o seu agente. O Pará é uma grande liderança do elenco. O meu entendimento é que o Pará deva continuar. Vou fazer força para o Pará ficar assim, porque o Pará é uma das grandes lideranças e tem jogado com muito afinco nos jogos, viu? Na minha opinião, eu estou gostando muito do Pará, tem sido uma peça muito importante na equipe e ele deve permanecer sim, no meu entendimento. Mas vou discutir isso também com o comitê de gestão e com o comitê de transição. Com relação ao Vladimir, tenho conversado com o seu agente, mas ainda não me aprofundei no tema. Última pergunta do Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Presidente, boa tarde. Você chegou a falar sobre a situação do Robinho, que é muito difícil trazê-lo neste momento, mas tirando a parte financeira e falando sobre a condenação que ele sofre lá na Itália, o quanto isso pesa para o possível retorno dele? Não, eu não vou entrar nem nesses aspectos extra-campo. Eu estou entrando só nos aspectos aqui das finanças do Santos Futebol Clube. Eu queria muito o Robinho aqui. Ele e o Santos às vezes se confundem, mas infelizmente eu falo até entristecido. Muita gente querendo o Robinho, mas momento de seriedade. Nós temos que ter coerência. Como que eu vou renegociar uma dívida milionária com o Roque Pato, com o Atlético Nacional? Acabamos de sair da dívida do Hamburgo, que muitos consideravam impossível. Repito, muitos achavam impossível de ser resolvida, e trazer um atleta do nível do Robinho é incoerente. É momento de coerência, momento de pé no chão, de responsabilidade e de união de todos os grupos para a gente conseguir tirar o Santos da beira do abismo.